eu amo carne, eu falo assim, cara, eu sei que é errado, eu deveria não comer tanto, diminuir muito, ou até parar, mas eu simplesmente já faço certo as coisas em outros campos da minha vida, eu vou me permitir agir errado nessa área, sabe? Faço esse jogo mental. Fala pessoal, Alisson falando e continuando nossa série de vídeos React sobre a questão dos direitos animais, veganismo, ética animal e por aí vai. Hoje eu vou reagir a um vídeo, mais um vídeo do Flow Podcast, dessa vez um recorte feito lá no canal Golden Flow. E o título desse vídeo é uma pergunta: comer animais é um problema moral, ético, né? Tem 3 personagens que vão discutir sobre isso, é o Monark, né, o Rolandinho e o Igor 3K. Vamos ver o que eles têm a dizer e aí eu vou comentando por cima, valeu? E se você gosta do conteúdo que eu estou trazendo aqui, por favor, já deixa o teu like vai ajudar muito aqui no canal. E também considere ser membro do canal e adquirir então as recompensas de participar dessa comunidade filosófica, especialmente voltada à questão dos animais. É só clicar aí no botão abaixo, seja membro e escolher a melhor forma de você participar dessa comunidade. Mas enfim, bora nessa. Ô, Rolandinho, posso te propor uma questão, moral talvez, pra você analisar? Se eu tivesse uma fábrica... Né? Não, você é um ser humano com capacidade racional aí. Se você tivesse uma... Você é um ser humano com capacidade racional para analisar uma questão moral. De fato, as pessoas partem já desse pressuposto de que tu precisa ser um ser humano com capacidade racional para analisar um problema moral. E eu não sei até que ponto isso é verdade. Especialmente se a gente for pensar, por exemplo, em alienígenas que não são humanos e certamente podem ter certas capacidades, atributos racionais que permitiriam a eles então discutir problemas morais. E também eu diria que isso talvez seja possível no reino Animalia, aqui no planeta Terra, dos animais não humanos. Só que isso precisa de muito estudo ainda. Já existem evidências de que os animais não humanos também têm certas capacidades de regulação moral, digamos assim. Eu recomendo a palestra do etólogo Franz de Waal sobre comportamento moral em animais. Talvez, né, eles não analisem de forma verbal, como a gente está fazendo aqui agora, mas há um indicativo de que sim, outras espécies poderiam muito bem pesar, né, o certo e o errado e avaliar isso em seu próprio comportamento frente a outros animais. Mas enfim, voltando. Fábrica. E a fábrica é totalmente automática. Ela cria o gado e mata o gado e nenhum ser humano encosta no gado. Tipo, quem matou esse gado, quem vai o ônus moral do gado? O ser humano que tomou a decisão da fábrica existir, não? Imagino que sim. Então, se a gente tivesse... o ser humano que tomou a decisão de uma fábrica que mata todo mundo, os animais sem que mais pessoas precisam se envolver, ele seria o grande responsável moralmente, ou seja, se ele vai ser congratulado, se vão bater parabéns, vai ser para o cara, para mais ninguém. Se vão criminalizar, vão denunciar, vão falar mal, também vai ser para o cara, mais ninguém. Isso seria o ônus moral, né? Se ele tá certo, se tá errado, tudo depende dele. Agora, não sei até que ponto isso seria verdadeiro em função do fato de que ninguém cria uma fábrica sem visar algum tipo de lucro, sem perceber que de fato o cara vai ganhar algo em troca. Ou seja, essa fábrica só parece fazer sentido existir se houver demanda, se houver seres humanos pedindo por aquele produto. Então, em certo sentido, parece haver uma responsabilidade compartilhada. Não dá para simplesmente jogar a conta lá no criador da fábrica sem perceber que ele tinha bons motivos para criar essa fábrica e esses motivos são a demanda, o lucro que ele vai adquirir ao criar um tipo de sistema intensivo desses em que as pessoas só vão ter que adquirir a carne. E as pessoas, no final do dia, se as pessoas não estão demandando, não há qualquer motivo para criar uma fábrica dessas. Então sim, parece haver uma responsabilidade compartilhada, não dá para simplesmente dizer que o problema é o produtor da carne, não eu que como carne. Senta lá. E fábricas automáticas, a gente teria menos seres humanos pecando no mundo. Caralho? Porque a responsabilidade não tá compartilhada, é isso? Porque você não tá obrigando várias pessoas a ter que tomar a decisão de matar a vaca, você tá centralizando isso na decisão de um único ser humano. É que essa análise ela é complexa, né? É uma coisa que a gente tem que pensar que é quem que tá tomando a decisão mais nociva? É a pessoa que come ou a pessoa que produz? Quem tá tomando a decisão mais nociva? A pessoa que come ou a pessoa que produz? Eu fico me perguntando qual é o critério de ser nocivo aqui para o Rolandinho, porque, como eu expliquei anteriormente, a gente precisa, para incentivar qualquer tipo de produção de exploração que vai ser comercializada, vai entrar no mercado, vai ser vendida, a gente precisa de demanda.
Então, em certo sentido, eu não sei até que ponto dá para dizer que a pessoa que simplesmente consome aquele produto, ela não teria algum tipo de responsabilidade, algum tipo de envolvimento nocivo quanto àquilo que é moralmente relevante a gente analisar, que é a morte desses animais, a crueldade contra eles. Mas agora eu fiquei curioso, quais seriam os graus de ser ou não ser nocivo? Porque se em certa medida um ser humano matar um animal já é algo tipicamente nocivo, imagina um ser humano sozinho matando, sei lá, quantos milhões ou bilhões de animais por ano numa fábrica. O cara, certamente, por essa escala de ser nocivo, no mínimo a gente ia dizer que o cara é o capeta encarnado, é o demônio na face da terra. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ser razoável e não dá para simplesmente assumir que um ser humano é um demônio, um capeta ou o que for. O ser humano é fruto de seu contexto, é fruto do seu meio. O ser humano depende de incentivos. Se nós, consumidores, incentivamos alguém a criar um sistema horrível como esse de exploração animal, bom, parece que a gente sim tem uma responsabilidade compartilhada. É muito fácil dizer, mas o problema é o produtor, não eu que como carne, sem perceber que é em função de pessoas como você, que comem carne, que a existência de fábricas como essa é possível. Entende? Porque Bom, primeiro a gente tem que aceitar que isso é um problema moral. Isso aí é a primeira Matar coisa. bichos é um problema moral? Pois é, se é primeiro matar bicho pra comer, é um É um problema problema moral. moral? Eu acredito que não. Pra mim, eu acho que é perfeitamente aceitável dentro da eu moralidade não de acho que é matar um bichos pra problema comer. moral também. Assim, Se a gente for parar para pensar no mero ato, matar para comer, ok? A gente pode inclusive dizer que não existe um problema necessariamente moral aí, né? Especialmente em situações de sobrevivência, em que tu não tem mais alternativa, mas na sociedade como a gente vive, de fato parece haver um grande problema moral em função do fato de que, primeiro, os animais que são mortos para comer, eles sofrem, e o sofrimento é importante quando a gente vai analisar algum tipo de comportamento moral. Quando a gente vai decidir fazer X ou Y, se a gente vai fazer o certo ou o errado, a gente tem que analisar como os indivíduos foram afetados por nossa ação, para a gente poder dizer se a ação foi certa ou errada. Agora, se a gente for analisar o ato pelo ato, sem as consequências, bom, às vezes matar seres humanos também não vai reivindicar qualquer tipo de problema moral, apenas porque em situações marginais, em situações de exceção, né, tá de boa matar, como por exemplo para tua autodefesa. Só que pensando em termos gerais, é muito difícil dizer que matar não é um problema moral. Em geral, quando a gente está falando de moralidade, de certo e errado, a gente sempre leva em conta a morte, ou seja, a inviabilidade de uma vida, fazer com que uma vida seja encurtada, fazer com que ela não possa mais usufruir daquelas capacidades que ela tinha quando ela estava viva. Então, o simples fato de reduzir uma vida a algo que não pode mais viver, né? Reduzir uma vida senciente a algo que não pode mais sentir e não pode mais usufruir das suas próprias capacidades, do seu contexto, das melhores recompensas possíveis de se estar vivo, isso por si só é a definição de morte. Matar é arrancar todo um potencial que poderia ser usufruído, né? E em certo sentido esse potencial vai ser importante na medida em que ele pode trazer benefício para aquele que foi morto. Então, sim, em geral, eu acho que em qualquer escola moral, desde utilitarismo, deontologia, ética das virtudes, enfim, matar é um problema moral. Na verdade, matar é um problema moral, inclusive em textos bíblicos religiosos antigos, sabe? Não matarás, isso é um senso comum, sabe? Simplesmente não matar seria o ideal, é uma ordem simples, direta, né, reivindicativa, imperativa, que ela está dizendo, não mate, matar é errado. Então, se a gente diz que matar é errado, a gente está dizendo, por definição, que matar é um problema moral. A grande questão, então, não é se matar é certo ou errado. A grande questão é que tipo de indivíduo tu está ceifando a vida. É um indivíduo que, de fato, teria uma vida que vale a pena viver, ou é um indivíduo que teria uma vida que, de fato, seria irrelevante ele continuar vivendo ou não. Por exemplo, uma planta. Uma planta, ela continuar vivendo ou não, para os seus próprios benefícios, é algo irrelevante. Não é como se uma planta pudesse abstrair conscientemente dos benefícios que ela terá ao continuar vivendo. Isso já é diferente para os animais. Os animais, em geral, eles podem usufruir conscientemente, sencientemente da sua própria vida ao continuar vivendo. Então, a gente está simplesmente roubando o futuro de muitos animais só porque não são da nossa espécie. E aí a gente vem com um discursinho de, eu acho que matar não é um problema moral, ainda mais se for para comer ou o que for. Vamos ver. Eu hoje, tá, eu estou aberto a mudar de ideia, eu pesquiso bastante sobre. Eu hoje acho que os seres vivos têm a cadeia alimentar natural e se você mata um animal para comer, você não está incorrendo num problema moral necessariamente.
Já vem um argumento de novo da cadeia alimentar natural. Não sei se ele vai falar ainda que essa cadeia alimentar é como se fosse uma pirâmide em que o ser humano está no topo e o ser humano pode comer todo mundo. O que de certa forma é um mito anticientífico em função do fato de que, se a gente for parar para pensar em termos de natureza, em termos de complexidade das espécies, a gente vai ver uma relação imbricada uma na outra, e essa cadeia não vai ser uma coisa piramidal, ela vai ser muito mais uma espécie de círculo ou alguma coisa que não teria muita cara, que não teria muita definição, em função do fato também de que qualquer outra espécie, especialmente de animais carnívoros, pode comer humanos sem problema algum. O que ocorre com o ser humano é o fato de que nós impomos a nossa vontade às outras espécies e aí a gente impõe a força. Nós simplesmente destruímos aquelas espécies que não concordam, digamos assim, com os nossos ditames. E aí o problema começa a se mostrar como, de fato, um problema moral. Mas como eu falei no meu último podcast com o Luciano Cunha, a gente pode pensar, inclusive, que é um problema moral o próprio sofrimento dos animais na natureza, que não tenha necessariamente a ver com o ser humano. Mas enfim, isso aí eu vou deixar a indicação para quem quiser dar uma olhada. É um podcast que vale a pena. O que eu vejo como problema moral no que a gente faz é a forma como a gente faz e a escala que a gente deu pra isso, entendeu? Então, assim, até comparando com os hábitos alimentares porque a gente é muito... A gente olha só um lado, né? Ah, não. A forma como a gente faz e a escala que a gente deu para aquilo. A escala é importante, eu me pergunto até que ponto a escala é importante pra gente dizer, a partir daqui, né, tá certo, a partir daqui já começa a ficar errado, tá? Se eu matar um ser humano agora, por exemplo, tá certo, tá errado, né? É a escala apenas de um ser humano, não é nenhum genocídio, né? Eu tenho que matar quantos seres humanos pra ficar errado, né? Tem que ser 20? Tem que ser 30? Tem que ser 40? Tem que ser 1000 seres humanos para ficar errado, né? Tem que ser, por exemplo, como é no sistema extensivo somado ao intensivo de produção de carnes, que são cerca de 70 bilhões de animais por ano. Se a gente matasse ser humano na mesma proporção que a gente mata animais, a gente extinguiria a humanidade, eu acho que em menos de um mês. O ponto é que, a despeito da quantidade de animais que são mortos em função do nosso benefício humano, o fato é que aqueles animais continuam tendo a sua vida roubada sem qualquer bom motivo para isso, né? Mas tem que alimentar os humanos. Ok, pode alimentar os humanos com alimentos de origem vegetal, não tem nenhum problema isso. Posso te trazer pelo menos mais de 100 entidades de saúde e nutrição pelo mundo que concordam que uma dieta vegana é perfeitamente saudável desde que seja balanceada. Posso te trazer papers, palestras, doutores, médicos falando sobre isso e vai ver que de fato não há qualquer bom motivo para a gente continuar com a matança de animais. Não, o ser humano tinha uma dieta que come animais, tá, beleza, mas o ser humano às vezes comia um animal a cada 10 dias, ele não comia 500 gramas de carne por dia, então não era assim que se alimentava. A mesma coisa com os carboidratos, tal. A gente tinha um jeito diferente de se alimentar. Então a gente escalou isso de uma forma que acaba sendo imoral, porque você não tá... por exemplo, eu sou do interior, né? Você vai lá, tipo, a gente se reunia, e aí você pegava um porco lá que foi criado, a minha avó, a minha tia matava o porco, reunia 20 pessoas e todo mundo comia ali. Aquela ali tinha uma relação com o alimento que é mais parecida com a relação que a gente tinha na natureza, e que não é nada como você ir lá no Extra e pegar uma bandeja todo dia com um bicho morto, entendeu? Então, se eu, por exemplo, pegar um cachorro, sei lá, é um cachorro que não tem dono, ninguém se importa com ele. Se eu pegar esse cachorro e matar ele e fazer, sei lá, um picadão para eu e mais 20 familiares, tá tudo bem? Porque se a gente quer ser coerente aqui, no mínimo a gente tem que aceitar que cachorros serem comidos, especialmente na questão do festival de Yulin, por exemplo, agora na China, que está matando cachorros com requintes de crueldade. Eu não vou botar vídeo aqui na tela para vocês não ficarem assustados, mas se vocês quiserem procurar Festival de Yulin, vídeos usando maçarico, né, botando fogo no cachorro vivo, amarrado, com o seu focinho preso, enfim, para que ele não possa gritar e incomodar o ouvido humano, que o humano não quer ouvir o grito, ao mesmo tempo que está aplicando um sofrimento severo naquele animal. E mesmo em porcos também são chamuscados vivos nesse sentido, e mesmo em situações em que tu tem que matar um porco sozinho na tua casa é muito difícil. Eu já vi matar uma cabra na minha frente e demora bastante, especialmente se tu não tem uma faca apropriada para fazer um corte mais direto, e mesmo uma faca super afiada tu vai precisar
cortar, até passar as camadas, né, do pescoço do animal para que, enfim, ele seja morto. Não é algo fácil de matar um animal e, de fato, todo o processo ele acaba incidindo em sofrimento nesses animais. O ponto é que o prazer que tu vai degustar ao comer uma carninha de porco, de vaca, de frango, de cachorro, enfim, esse prazer justifica o sofrimento, a morte, ceifar a vida potencial de bem-estar de um animal simplesmente porque, sei lá, eu sou humano e ele não é humano? Vocês sabem que isso tem um nome, né? A gente chama de especismo. E o especismo é algo moralmente não bem fundamentado. E é por isso que a gente critica tanto. Assim como o sexismo e o racismo. Com certeza. Eu acho que você tem que ponderar isso, sabe? Eu acredito. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão ética e moral, eu acho que a pessoa que decide comer tem o ônus, entendeu? E não a pessoa que vai produzir mais. Só que como a gente tem um nível de consciência muito baixo, eu também acho maldade você julgar alguém que simplesmente não foi ensinado sobre isso, que ele tá incorrendo em uma responsabilidade porque ele tá comprando carne, sendo que ele nunca nem refletiu sobre isso, entendeu? Concordo, as pessoas que consomem, que demandam o produto, elas também têm ônus, né? Porque é a mesma coisa, por exemplo, eu já usei esse exemplo em outras situações. Se eu, por exemplo, pedir por uma pessoa sequestrar um cachorro, né, e trazer esse cachorro morto para que eu possa comer, né? Eu solicitei isso para a pessoa, ela foi lá e pegou um cachorro de rua, matou e me trouxe, eu paguei bem ela, né? Valeu o trabalho dela em termos financeiros para ela, né? Ela pode até discordar, né, de que eu tô errado e coisa assim, mas a necessidade de grana tava gritando, ela foi lá e fez, né? Eu não tenho responsabilidade, eu que tô pedindo pela morte do animal, eu que tô pagando pela morte do animal, eu não tenho responsabilidade só porque um capataz ou um carrasco fez? Não faz nenhum sentido pensar assim, então de fato a gente precisa responsabilizar os consumidores. Mas aqui o que o Rolandinho fala sobre as pessoas em geral serem ignorantes sobre o problema, né? De fato é muito complicado a gente dizer que a pessoa está errada se ela não entende o erro. De toda forma, mesmo que a pessoa esteja errada sem entender o erro, é aí que existe a necessidade de educação, mostrar porque olha só, tu errou, né? E se tu continuar incidindo sobre esse erro, né, nós precisaremos de alguma forma te punir. É por isso que existe, em termos legais, né, a ideia de reincidência, né? Quando tu comete um crime pela primeira vez, é um crime inédito, que tu nunca cometeu crime antes, enfim, né? Geralmente, juridicamente, há um pretexto para te aliviar a pena ou simplesmente dizer, olha só, esse cara ele nunca cometeu crime antes, mas dessa vez ele cometeu, né? Não, vamos prender ele, vamos permitir que ele pague uma fiança ou o que for e vão deixar como aviso, ó, se tu fizer de novo a gente vai te prender, né? Da mesma forma, isso deveria ocorrer com os animais, né? Não vou dizer que a gente está num estágio atual de prender pessoas porque elas mataram ou comeram animais, isso está muito longe do nosso contexto social. Mas ainda assim, se a gente for levar essas ideias a sério, a gente tem que caminhar para um mundo em que a gente não tenha mais qualquer tipo de necessidade e não tenha qualquer tipo de justificação, que os nossos órgãos institucionais reconheçam que não há qualquer necessidade desse tipo de maus tratos e crueldades contra animais, né, para que a gente de fato possa responsabilizar abertamente as pessoas e elas perceberem que matar animais é tão errado quanto homicídio. Sim, pode fazer recorte desse vídeo aí que eu tô falando e depois me criticar nas redes, vai ajudar bastante. Eu vou adorar discutir com pessoas que não entendem essas ideias. Então o ponto é que se a gente mostra para as pessoas que elas estão incorrendo em erro, elas estão continuamente errando e elas reconhecem que elas estão errando, bom, parece haver a situação perfeita para a gente responsabilizá-las e dizer lá, ó, você está errado. Você está errado ou, no mínimo, você é um hipócrita, você precisa mudar. É difícil responsabilizar alguém que é ignorante. Concorda? Não sei. Eu concordo, é difícil responsabilizar alguém que não sabe que tá fazendo algo que é errado, mas ao mesmo tempo a gente sempre faz isso também, né? Quando alguém faz uma merda, eu não sabia que eu tá fazendo merda. A gente tá cagando pra isso. De fato, existe esse critério, em termos éticos, né, de autonomia moral. A gente geralmente responsabiliza só aqueles seres que a gente entende como seres autônomos, seres que podem decidir por si mesmo o seu curso de ação e perceber que esses cursos de ação, eles têm diferentes consequências. Então, quando a pessoa está ciente, ela é autônoma, ela está ciente de que ela pode incorrer em problemas, causar danos, né? Ela pode de fato errar, né? Aí é a situação perfeita para a gente responsabilizar essa pessoa. Porém, existem pessoas que não são tipificadas como autônomas, são pessoas que a gente pode pensar aqui como
casos marginais, pessoas que não são bem formadas na comunidade humana, a gente pode pensar em autonomia também em outras espécies, mas eu estou falando dos humanos aqui, né? Que a gente poderia chamar de heterônomos, né? Que são, o Kant faz essa distinção, né, entre autonomia e heteronomia, enfim, lá no texto dele, o que é o esclarecimento, que eu já transformei em narração de audiotexto aqui para o canal, narração filosófica. E a heteronomia é mais ou menos quando tu não tem essa agência moral, quando tu não é autônomo o suficiente para reconhecer que tu deve ser responsabilizado pelas tuas próprias ações. É quando tu delega os teus erros e os teus acertos, né, a uma outra pessoa, ou uma outra comunidade, ou o que for, que não a ti mesmo, né. Uma forma de ser heterônomo, por exemplo, é quando tu acerta ou erra algo e tu diz que não, foi Deus que me permitiu isso, ou foi aquilo, né. Um ser verdadeiramente autônomo, ele vai dizer, não, se eu errei, é culpa minha, né, se eu acertei, é mérito meu. O Kant fala, né, que a autonomia, em última instância, pode ser resumida naquela ideia de saperialdi, né, ouse saber, faça uso do teu próprio entendimento, e esse seria o lema do esclarecimento. Então, ousem saber se vocês querem ser autônomos, né, a gente tá falando aqui, o Rolandinho e o Monark falando de ignorância, né, se tu não sabe sobre o problema, fica muito difícil saber se tu tá certo ou errado. Então, a melhor forma de saber se está certo ou errado é ousar saber. Eu vou atrás dessa informação, vou tentar entender o problema para de fato concluir se eu estou certo ou se eu estou errado. E se eu concluir que eu estou errado, isso demanda mudança para que eu possa, enfim, estar certo. E isso vai ser o mais bruto, perfeito e cristalino, sabe, sinal de autonomia. Se vocês querem ser de fato autônomos, vocês precisam ousar saber, fazer uso do seu próprio intelecto para definir, enfim, né, se vocês estão acertando ou errando, né? Não se deixem simplesmente levar porque eu estou dizendo ou porque eles estão falando, enfim. Procure por si mesmo refletir sobre o problema seriamente para, enfim, descobrir se você está certo ou errado. Isso vai valer muito a pena. A gente vai lá e fala, mano, você fez merda, a gente vai punir você. Você mata alguém, eu não sabia que era errado matar. Foda-se, meu irmão. Você vai estar fudido, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que só seria imoral você comprar carne no supermercado, e talvez seja um pouco imoral, porque a carne é feita de uma forma imoral. O que eu digo isso? Às vezes o gado ele é tratado de uma forma que ele sofre a vida inteira dele pra ser morto com o maior sofrimento possível. Eu discordo, mas concordo. Vou tentar explicar aqui. De fato, se a gente for parar a pensar em carne em termos de animais que eram vivos antes, né? Ser morto de uma forma ou de outra é irrelevante para o fato de que o animal, né, ele poderia continuar usufruindo dessa vida, né, e a sua vida foi roubada simplesmente por prazer do paladar do ser humano ou para manutenção de uma cultura local que está acostumada a fazer churrasco, por exemplo. Então, de qualquer forma que tu mate aquele animal, né, tu ainda vai incorrer algum tipo de erro moral que pode ser discutido, analisado e de preferência evitado. Tu vai evitar qualquer tipo de erro moral se tu não matar o animal, sabe? É óbvio. Tu quer evitar problema moral? Não mate. Simples assim. Tá? Agora, se a gente for parar em termos de carnes que não necessariamente eram antes um animal morto, né? Então a gente pode pensar que sim, a forma como a carne é feita, ela vai definir se é algo certo ou errado, né? E aí que entra a questão das carnes de laboratório. Inclusive o Fábio Chaves do Portal Vistas, ele estava noticiando esses dias uma carne feita de impressora 3D que tá surpreendendo muitos chefes ou coisa assim, né? Porque ela é feita na medida dos nutrientes necessários e, enfim, o que se julgar melhor, né? Enfim, os caras chamaram até açougueiros para saber qual seria a melhor carne ali, enfim. Como montar a carne perfeita, né? Na plataforma 3D, né? O meu ponto aqui é que se de fato tu tá vendendo carnes de origem animal nos mercados, só vai importar a origem dessa carne ou não na medida em que tu não precisou ceifar a vida de um animal e causar-lhe sofrimento, tá? Então, se tu consegue evitar o sofrimento dos animais ao mesmo tempo que tu evita, né, ceifar a vida do animal, bom, tu tem a situação perfeita aí para de fato dizer que essa é uma carne de boa e é uma carne de origem animal de boa. É aí que entra a questão das carnes de laboratório. E mesmo essa carne, não sei se é carne 3D, eu acho que ela não é bem origem animal, ela é origem vegetal, mas enfim, carnes de laboratório como a Just Meat, que ela cresce células de animais, né, em laboratório que vão, enfim, formar um frango, um bovino, uma carne bovina, sei lá, uma carne de porco, ou o que for, né, e são
devido à origem celular de animais, elas são tipicamente carnes de laboratório, carnes de origem animal, que não precisaram matar animal algum, não precisaram incorrer morte de animal algum. Então, de fato, né, se a origem for essa, se não tem morte de animais e não tem sofrimento de animais, bom, de fato, provavelmente é uma carne que vale a pena consumir e não há qualquer tipo de problema moral envolvido nela. Mas no atual estágio das coisas, né, qualquer carne em geral que tu compre no mercado, qualquer carne de origem animal que tu compre no mercado, mas muito provavelmente, eu não vou dar certeza porque, né, mas enfim, tem problema moral ali. E a melhor forma de evitar esses problemas, tem que se debater com esses problemas morais, eu não vou comer isso aí, sabe? Eu não vou comer. E aqui é a opção dos veganos. Os veganos optam por isso e eles estão de consciência limpa, tranquila, porque eles sabem que é um grande problema moral. Aí eu acho que você tem uma questão de imoralidade sendo feita. Porém, eu acho que essa imoralidade recai a pessoa que tá tomando a decisão de comprar, de produzir a carne dessa forma, porque ela não necessariamente precisa fazer dessa forma, né? Mas é que é mais complexo, porque o problema é a escala. Se a gente quiser continuar comendo carne nessa velocidade, nessa quantidade, assim, eu posso ser ignorante a respeito disso, tá? Mas seria impossível produzir isso de um jeito mais humanitário, mais sensível com os animais, porque você precisa de um espaço de pasto gigantesco. É por isso que Encareceria pra caralho. E se a gente Então, fizesse um VR pra vaca? Colocasse um headset de realidade virtual, Caralho, cara. uma esteirinha assim pra ela, tá ligado? Aí jogava um cheiro de pasto, assim, e elas ficavam várias vaquinhas correndo na esteira, andando na esteira, assim, com realidade virtual. O Monark tá basicamente relatando esse caso desse anime aqui, né, The Promised Neverland, né, que é basicamente um anime bem bacana. Eu não sei, eu acho que ele só tem uma temporada, mas enfim, é bem interessante. Eu vou dar spoiler aqui, azar, mas enfim, a história se conta de uma tentativa de libertação dessas crianças, que é basicamente uma tentativa de fugir de uma realidade inventada diante do fato de que essas crianças são feitas para abate e para consumo de monstros, sabe? Então, essas crianças estão na mesma posição do gado, dos bovinos ou enfim de outros animais de abate, de corte que nós humanos exploramos, né? E elas não têm qualquer tipo de sofrimento, elas passam uma vida perfeita, elas passam, sabe, quando elas são mortas elas não sofrem nada, sabe? Então a situação que o Monark tá falando aqui é uma situação análoga a essa desse anime. Então eu recomendo que vocês assistam esse anime e se perguntem, será que eu apoiaria esse tipo de situação apenas porque as crianças estão iludidas no mundo maravilhoso e elas não vão sofrer na morte, né? Vocês vão ver que se vocês não levam os animais a sério, vocês vão achar a situação bizarra apenas pelo fato de que vocês levam seres humanos a sério e vocês gostariam de proteger seres humanos. Mas se vocês não estenderem a consistência dos argumentos mostrados nesse anime aqui para as outras espécies, vocês não vão estar, enfim, sendo consistentes e não vão estar demonstrando que vocês agem por princípios. Vocês estariam agindo apenas por espécie, por especismo. E isso é, de fato, também um problema moral bastante reconhecido, constatável e irrefutável. Mas enfim, vamos voltar aqui. Assim, eu acho que esse assunto ele é delicado, porque o ser humano, a gente é muito preguiçoso, a gente é mimado demais. Quando falam pra gente que a gente tá fazendo alguma coisa que é errado e que a gente deveria mudar um hábito, a gente fala assim, não, mas eu gosto tanto. Eu falo, eu sou esse cara, sabe? Eu amo carne, eu falo assim, cara, eu sei que é errado, eu deveria não comer tanto, diminuir muito, ou até parar, mas eu simplesmente já faço certo as coisas em outros campos da minha vida, eu vou me permitir agir errado nessa área, sabe? Faço esse jogo mental. Então eu vou compensar um erro, né, com um acerto em outro campo, o que for. Interessante, cara. Imagina esse raciocínio. Eu sei, eu já sou um bom cidadão, eu já pago meus impostos, né? Eu já respeito meus familiares, os meus amigos, né? Eu faço tudo certinho, eu dou aula, sou professor excelente, eu ensino os alunos, todos passam de ano, sei lá. Pega um monte de qualidades, acertos morais teus, né? Elenca eles e mostra, nossa, eu sou uma pessoa incrível. Mas no final do dia, às 4 da madrugada, num dia por mês, eu vou me permitir estuprar uma mulher num beco, porque eu já faço um monte de coisas certas, né, na minha vida em geral, né, que é um estuprozinho, assim, de vez em quando, né. Ou então, mas isso aí, Alisson, mas tu tá falando de seres humanos, não dá pra comparar, etc, etc. Tá, então eu vou estuprar uma cadela, né, um cachorro fêmea de outra espécie, né, uma vez por mês, qual o problema, não é mesmo? Eu já faço um monte de coisa certa, não é mesmo? Vejam que esse raciocínio de, já faço um monte de coisa certa, vou me permitir errar uma vez, né? Dado a gravidade do erro, que é basicamente a morte de outro animal, né? Me parece um pouco de um discurso vazio, um perfume, né? Só para poder aliviar o seu problema. Tu não tá enfrentando o problema de frente, né? Tu tá simplesmente evitando
culpar a si mesmo, evitando colocar essa carga de responsabilidades nas próprias costas, né, como se fosse um problema menor. Eu sou um bom marido, portanto eu posso matar animais. Tal. É sério. Caralho, então, assim, eu acho que esse é o tipo de esculpido, coisa que. Eu acho que esse é o tipo de coisa que exigiria um esforço de todo mundo, sabe? Eu acho que o problema com os veganos e vegetarianos é que, assim, o impacto que eles causam é muito mais de conscientização das pessoas do que, de fato, a diferença que eles estão fazendo consumindo menos carne, sabe? Porque precisa mudar todo mundo junto. Não adianta mudar uma pequena parcela da sociedade, sabe? Tem que mudar um jeito. Não sei até que ponto dá para dizer que o impacto é apenas na consciência, em função do fato de que essa consciência está alterando a oferta, né, de produtos no mercado, especialmente está aumentando a oferta de produtos veganos. E quando tu pensa em termos de recursos escassos, tu vai ver que não dá para te, com, sei lá, o mesmo dinheiro, comprar tanto carne quanto produtos vegetais. Tu tem que fazer escolhas. Todo mundo tem que fazer escolhas. Será que eu vou comprar 1 quilo de tomate ou eu vou comprar com o mesmo dinheiro, sei lá, 100 gramas de guisado? Tu vê que, em geral, se tu quer alimentar mais pessoas, tu tem um recurso escasso, dinheiro, tu vai precisar fazer escolhas como, por exemplo, otimizar os teus gastos. Não é à toa que muitas pessoas vão preferir comprar produtos de origem vegetal porque eles são mais baratos. E aí tu vai lá, prepara uma comida gostosa em casa e tu te alimenta igualmente. E às vezes, na verdade, em regra, tu te alimenta de forma mais saudável. Além de ser a forma mais ética e mais ecologicamente correta. Então, se as pessoas estão se conscientizando, elas estão falando abertamente sobre isso, elas estão incentivando novos mercados de produtos veganos. Aqui em Porto Alegre mesmo, uma churrascaria, ela se tornou vegana 100%, ela não vende mais nada de origem animal. Churrascaria, o símbolo mor, né, do gaúcho do Rio Grande do Sul. Uma churrascaria no Rio Grande do Sul virar vegana, isso já dá um baita de um sinal sobre como a conscientização das pessoas ela está incidindo diretamente sobre a demanda, que está incidindo sobre a oferta, e isso acaba criando um círculo, né, virtuoso. Não vou nem dizer que é vicioso, porque ele é virtuoso, é um círculo bom, que beneficia tanto os empreendedores quanto os veganos, e também com externalidades positivas, né, como beneficiar os animais, o meio ambiente, a saúde das pessoas, enfim. Então acho que o Rolandinho está errado aqui ao pensar que, de fato, tem que todo mundo virar veganos para mudar alguma coisa. Não, isso não é verdade. E se a gente for parar para analisar dados sobre países como, por exemplo, a Finlândia meio que criou um grande incentivo nacional para transformar indústrias de leite, né, em indústrias de morango, né, porque se percebeu que o leite era um grande fator, se eu não me engano, cancerígeno ou de problemas de saúde. Eu não sei se era de saúde coronária, alguma coisa assim. Eu estava vendo ontem uma palestra do Dr. Michael Greger sobre isso. A Finlândia passou por esse processo de veganização, né, de indústrias de leite. E muitas indústrias de leite, elas estão de fato passando por esse processo. E se a gente for analisar o mercado da carne em geral, o mercado de exploração dos animais, eles dependem, né, de fortes subsídios estatais. Então, inclusive eu diria que uma pessoa que quer ser verdadeiramente libertária, ela vai ter que inclusive ajudar em acabar com a indústria do agro, da carne ou o que for, em função do fato de que ela está explorando os animais. E acabar, não digo assim no sentido de aniquilar, mas no sentido de transformar a forma como ela é hoje, né? Dá para perfeitamente transformar essas fazendas industriais, né, e também intensivas e extensivas, né, de produção animal, em fazendas de produção vegetal, que vão economizar muito mais recursos, muito mais espaço, vão alimentar muito mais gente e vão baratear muito mais a alimentação para o povo inteiro. Além de, claro, não necessitar de tanta injeção de impostos dos contribuintes, né, dos pagadores de impostos que somos nós brasileiros e tantos outros pelo mundo. Mas você não acha que essa não é uma guerra impossível? Eu acho que não adianta, você pode fazer propaganda. Eu acho que o único jeito é alguém pegar e fazer uma carne que não é de carne, É o único jeito. que parece carne. Seja melhor que a carne normal. Impossible Burger, o Futuro Burger não é de carne, origem animal, mas é bom. Tu tem o Just Meat, que tá tentando se lançar no mercado, tem essa carne de impressora 3D, enfim, tem várias iniciativas aí para lançar carne que não são de carne, né? Carnes que não são de carne, enfim. E qualquer pessoa que em geral come essas carnes, elas gostam, né? A carne que eu mais gosto é uma carne de origem vegetal, né? Que é a carne de glúten, né? Os celíacos não podem comer, mas a carne de glúten é uma carne de uma farinha de glúten, né? É tipo uma farinha de trigo,
trigo que tu vai lá, produz ela e tu vira uma carne de glúten e ela fica com um gosto maravilhoso. Claro, tem que temperar, assim como carnes em geral, tu tem que temperar também. O ponto é que tu achar, Monark, que é uma guerra impossível se dá pro fato de que, bom, tu não tá fazendo nada a respeito. Tu não tá entrando, né, na linha de frente, na trincheira e reivindicando a mudança. Tu tá simplesmente ouvindo os veganos falar, tu tá ali simplesmente comentando a respeito, mas tu não tá de fato entrando para ser um guerrilheiro dessa guerra. E é por isso que as pessoas precisam se posicionar abertamente sobre isso quando elas tiverem a oportunidade de falar seriamente e de falar especialmente com alguma propriedade, né? Não é à toa que eles estão falando sobre isso aqui. Eles se interessam pelo assunto e eles reconhecem que de fato existem problemas que a gente poderia evitar se a gente fizesse algum tipo de mudança, né? E a mudança que as pessoas podem em geral fazer é uma mudança comportamental individual. E é algo que eu incentivo o Igor 3K, o Monark e o Rolandinho a fazerem. Espero que eles façam em algum momento de suas vidas no futuro próximo, o mais breve possível, de preferência. Eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente não tá passando pela quarentena do Covid. Vocês sabem que os vírus, né, os coronavírus, todos eles acabam matando a pessoa, porque a pessoa fica debilitada, passa todo um procedimento onde a imunidade do corpo da pessoa ataca o pulmão da pessoa, as células pulmonares, confunde elas com as células do vírus, e aí, numa última instância, o que mata a pessoa são as bactérias. A pessoa pega uma infecção bacteriana e aí ela morre, certo? Pela bactéria, não pelo coronavírus. Ela morre, né, enfim, pela bactéria. Então, o que acontece? O consumo de carne está criando as superbactérias aqui no nosso continente. E a superbactéria, ela é um problema absurdo, é tipo nível Armagedon mesmo, porque as bactérias, elas estão ficando completamente resistentes a vários tipos de antibiótico. Nessas criações por escala, os caras simplesmente dão antibiótico para todos os animais, eles nem correm o risco do animal ficar doente, então eles dão antibiótico para os animais. Então, né, por um processo de seleção natural, as bactérias que são mais resistentes estão sobrevivendo mais, e a gente está selecionando muito rápido bactérias que são, não são mais sensíveis a quase nenhum tipo de antibiótico que a gente tem. Então, talvez no futuro próximo, essas superbactérias comecem a matar as pessoas, e vai ser que nem antigamente quando não tinha, né, os antibióticos. Você vai simplesmente pegar uma bactéria e vai morrer. Faz sentido, mas eu também já vi que tem... Não tenho que tirar, nem pôr, nem colocar, enfim. Do que o Rolandinho falou aqui, de fato, os problemas de superbactérias é um problema bastante conhecido. Tem gente que fala que, mas as bactérias, os antibióticos utilizados na exploração dos animais, eles são específicos para os animais, né, e não teriam qualquer problema com os humanos, né, e outros falam que, de fato, esses antibióticos, né, eles podem, ao mesmo tempo que tu está consumindo uma carne que teria esse antibiótico injetado, tu estaria, de certa forma, por tabela, ingerindo aquele antibiótico e ele poderia causar problemas bacterianos em ti mesmo, né, criando resistência a esses novos antibióticos formados para humanos, né. E aí a bactéria vai se produzindo. Tem gente que fala, inclusive, que esses sabonetes, acaba com 99,9% da bactéria, eles não seriam recomendáveis para ninguém. Eles só seriam recomendáveis em situações hospitalares, porque quando tu acaba com as bactérias, o excesso de bactérias fracas, digamos assim, tu vai deixar só as mais fortes sobrevivendo, aquelas mais fortes vão se, por falta de concorrência, elas vão se multiplicar e ficar cada vez mais fortes. Uma hora o próprio sabonete antibacteriano ele não vai funcionar, e aí tu vai ter um grande problema de bactérias no teu próprio corpo, porque elas não são mais mortas por sabonete antibacteriano, né? Então, de fato, é um grande problema a questão das superbactérias, porque elas são super no sentido de que a gente não tem como acabar com elas. Elas se multiplicam, elas nos consomem, e aí acabou a vida humana. Por quê? Por quê? Né? Porque, sei lá, carne é bom, sabe? Só por isso. É foda, porque o ser humano, às vezes, no seu nível de ignorância, beira o ridículo. É como se o cara mordesse a própria perna, né? E se dissesse com razão ainda por cima. Tem pessoas descobrindo novas formas de fazer antibióticos que são diferentes também. Não, perfeito, mas tem várias pessoas descobrindo também a cura para esse coronavírus. Tá todo mundo em casa preso e déficit de trilhões de reais, entendeu? O que eu tô dizendo aqui, esses são problemas que vão... podem influenciar muito e pode mudar o nosso comportamento, então é isso que eu tô dizendo. Claro. Então, essa escala global pode mudar o jeito que a gente vê isso. A melhor forma de mudar o comportamento para evitar esse tipo de problema, inclusive hoje ou ontem, não sei, esses dias saiu um novo estudo falando sobre justamente quais as melhores ações que individualmente a gente poderia tomar, ou coletivamente, ou em nível institucional, enfim, as melhores ações que a gente poderia tomar para evitar novas pandemias, sejam pandemias de vírus, como o coronavírus, sejam pandemias de bactérias, como as superbactérias. E a ação número 1 que está elencada é o quê? Mudar para uma dieta de origem vegetal, ou seja, se tornar vegano.
Claro, o veganismo é muito mais que dieta, mas em geral, se tu mudou a dieta para uma dieta totalmente baseada em plantas, tu já é, por definição, uma pessoa, né, buscando o veganismo. E é foda porque as pessoas não estão muito preocupadas com ações preventivas, elas estão apenas preocupadas em, vou esperar a merda acontecer para que eu possa fazer algo a respeito, né? Claro, de fato, a gente está na quarentena agora, a gente está evitando sair de casa. Eu acho que a grande maioria das pessoas, espero pelo menos, né? Mas muitas pessoas acham que, já estou fazendo certo, como a raciocínio do Rolandinho aqui. Já fiz uma semana dentro de casa, né? Já fiz bastante certo. Agora eu vou cometer um erro, vou furar a quarentena. Né? A gente vê que isso também é problemático, né? A gente não evita da melhor forma possível que a gente pode evitar o problema, nós constantemente erramos. Eu também erro, tá? Só que eu reconheço que é um erro, eu não fico dizendo que simplesmente, tá tudo bem porque eu já acertei antes. Não, é um erro, eu tô errado ao furar a quarentena. E é esse processo que as pessoas precisam começar, né? Essa conscientização, perceber que, olha só, eu estou cometendo erro, estou sendo reincidente num erro e eu preciso mudar, preciso fazer algo a respeito. Porque se o Rolandinho já tem essa mentalidade de que, de fato, há problemas de saúde, há problemas da própria crueldade contra os animais, há problemas variados, problemas pandêmicos relativos à exploração dos animais. Bom, o que falta para ele tomar uma medida, dar um passo a mais e servir de exemplo para que mais pessoas deem um passo a mais? Ele pode perfeitamente, pessoal, agora eu sou vegano, né? E vamos lá, vamos fazer algo a respeito, vamos tentar melhorar as coisas, vamos tentar prevenir novos problemas. Porque a grande questão das pandemias não é se elas vão acontecer, é quando elas vão acontecer. Enquanto a gente basear a nossa alimentação, a nossa base alimentar em produtos de origem animal, né, a gente certamente vai ter problemas recorrentes de pandemia. Só nesse de 2000 para 2020, né, esses últimos 2 décadas, esses 20 anos, né, a gente teve pelo menos umas, 3, 4, 5 pandemias no mundo. A começar lá pela pandemia chinesa de SARS, né, agora a gente está na SARS-2, SARS-CoV-2, né, a gente teve pandemia da MERS, né, enfim. A coisa vai explodir cada vez mais e agora a gente tem uma nova gripe suína aí que está demonstrando alguma possibilidade de ela vir a ser zoonótica e passar para os seres humanos. E ela tá vindo da China também. Então, a gente tá se ferrando em função do fato de que a gente tá insistindo em comer animais. Esse é o grande problema. Claro, com certeza. Só depende, no caso da bactéria, só depende de quem que vai vir primeiro. A mutação suprema da bactéria ou as novas fórmulas de lidar com elas. Caralho, morri porque comi carne, caralho. Imagina, que merda. Que merda, acabei de comer uma kafta, gostosona, mano. Você já parou pra pensar que a gente tá vivendo um jogo, a gente tá jogando um jogo que o final é destruição? Todo final possível é a gente se autodestruir. Todo Endless Fan é assim, né? Você corre e morre no final. Será que a humanidade é isso? É um jogo que a gente só vai perder e é isso? A gente vive e se perde. Depois de 4.000 anos, a humanidade sempre perde. O que você acha, Igor? Reseta a Matrix, porra, igual no filme. Bom, já falei a real aqui, a gente só vai perder no final se a gente jogar pra perder. Se a gente for jogar pra ganhar, a gente pode melhorar as coisas, a gente pode ganhar de fato. Claro que uma hora, talvez a gente for ter um pensamento niilista, né? O mundo não faz sentido, toda a realidade humana vai acabar, o sol vai explodir ainda, não vai mais ter sistema solar, ou o que for. Se a gente for parar a pensar assim, a gente vai começar a justificar qualquer tipo de atrocidade no nosso contexto humano atual, simplesmente porque não tem sentido no futuro, não tem nada pra fazer depois, ou o que for. Cara, foca nos dados disponíveis que tu tem e tenta trabalhar com eles, tá? E os dados indicam, veganismo é a saída, tá? De fato, não a saída para todos os problemas, isso nem de longe, mas o veganismo é a saída pelo menos na questão alimentar, pelo menos na questão de evitar ao máximo possível novas pandemias, né? E de poder, inclusive, distribuir alimentos para outros humanos de forma mais eficiente. Enfim, pessoal, já comentei bastante esses vídeos react longo aí, que é meu jeito de comentar as coisas, enfim, desculpa. E se vocês gostaram, e se vocês quiserem me sugerir novos vídeos para reagir, deixem aí nos comentários, eu espero vocês na caixa de comentários pra gente continuar esse papo. E se você chegou até esse vídeo porque você é um fã do Flow Podcast, por favor, recomende lá pro Monark e pro Igor, né, que me convidem para bater um papo aí no Flow Podcast, ia ser muito bom. Eu acho que eu ia colocar os pingos nos is sobre o problema dos animais. Certamente eu ia fazer a gente falar sobre isso, né, para poder esclarecer as coisas. Mas enfim, muito obrigado pela atenção de todos, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar se possível. E se quiserem ser membros do canal, isso vai ajudar demais, né? Todo mundo tá com dificuldade, eu sei. Mas eu também tô com dificuldade e não custa pedir, não é mesmo? Então, um forte abraço e a gente se vê nos comentários. Até mais.